A gente vive na época da liberdade de expressão, a gente vive na época da liberdade religiosa, a gente vive na época da liberdade política, a gente vive na época da liberdade econômica, tantas liberdades que nós buscamos e nós clamamos e a gente muitas vezes reivindica. Mas eu queria destacar que liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Libertinagem é uma liberdade descontrolada. E tem gente que não entende o que é liberdade. Vejam, tudo que é descontrolado vai te aprisionar. A gente precisa entender, toda liberdade tem um limite. Diga comigo, toda liberdade tem um limite. Você quer ver um limite? Quando Jesus diz lá em Mateus 7,12 sobre a regra áurea da Bíblia, quando ele diz assim, tudo quanto você... Vou traduzir, tá? O que você quer para você, faça ao outro. É isso que Jesus está dizendo. Então, na verdade, se eu quero ser livre, eu não posso fazer com outro algo que eu não gostaria que fizesse comigo. Porque acaba que o que eu faço ao outro acaba voltando para mim. Quem está entendendo isso? Vou fazer uma ilustração para você entender melhor. Quando eu era criança, não tem o sonzinho não? O fundo musical? Nada? Canta, Gerson, vai. Não pode cantar? Tá. Quando eu era criança, eu me lembro que eu estava na casa de um amigo meu, e esse amigo meu, o pai dele tinha muitos passarinhos na gaiola. Porque tem gente que tem um hobby de ter passarinhos. E ele queria muito libertar um dos passarinhos, e o pai dele deixou. E eu estava lá na casa dele. E aí ele pegou o passarinho da gaiola, e ele soltou o passarinho, porque ele pensou o seguinte, eu quero levar a liberdade para esse passarinho. Só que o mais interessante que eu estava lá, é que o passarinho não voou. E aí, o pai do meu amigo explicou para a gente que aquele passarinho, por ter sido criado no cativeiro, ele nasceu no cativeiro, ele nunca aprendeu a voar. E embora o meu amigo mandasse o passarinho voar, ele não voava, teve que pegar o passarinho e colocar na gaiola de novo. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que ser livre não é apenas ser solto. Tem gente que acha que ser livre é só ser solto. Vejam, ser livre é poder voar. Ser livre é poder ultrapassar as fronteiras. Muitos jovens acham que são livres e se prendem em coisas como drogas, e agora se tornam escravos das drogas. Outros se prendem à pornografia e se tornam escravos da pornografia. Outros se prendem à violência e se tornam escravos disso. A gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a bandeira de Minas Gerais, você que conhece a bandeira de Minas, tem uma frase em latim que diz assim, libertas quaesera também, que significa liberdade ainda que tardia. Minas Gerais foi um dos estados que iniciou assim, uma revolução no sentido da gente ser liberto do jugo de Portugal, com Tiradentes e outras coisas. Mas esse lema traz uma lição importante. A gente precisa buscar a liberdade enquanto é cedo, porque vai chegar um tempo que não vai ser possível. Lá em Isaías 55:6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que vai chegar um tempo em que não vamos achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu pergunto, você já foi liberto? Você é livre de verdade? E nós vamos aprender aqui, e você vai no final dizer se realmente você é livre ou se você precisa de libertação. E eu queria que a gente abordasse hoje esse tema, libertação. Eu queria abordar 3 áreas humanas, passíveis de aprisionamento e que necessitam de libertação. E queria mostrar para vocês que mesmo pessoas que já entregaram a vida a Jesus, mesmo pessoas que estão na igreja, podem estar aprisionadas por várias coisas e precisam ser libertas. Primeiro ponto que eu queria destacar é a libertação do corpo. Corpo. Eu posso ver, você pode ver. Nós temos um corpo. O problema é que muitas pessoas estão apegadas a coisas. Muitas pessoas estão apegadas a objetos. Muitas pessoas são escravas da tecnologia. Existe muita gente que é escravo do dinheiro, por exemplo.
Existe muita gente que é escravo da comida. Existem pessoas que são escravas da bebida. Outros são escravos da moda. E por isso caem muitos vícios. Tem gente que é viciada em jogo de azar, tem gente que é viciada em jogos virtuais, existem pessoas que são viciadas em novelas, existem pessoas viciadas em comida, glutonaria, existem pessoas viciadas em bebida, existem pessoas viciadas em drogas, existem pessoas viciadas em pornografia, em avareza, enfim, tem tanta coisa que escraviza o nosso corpo. O que é o vício? O vício é algo que nos domina. Uma prática que se torna hábito e não pode mais ser controlada é um vício. E muitos de nós temos hábitos que não conseguimos mais controlar, que se tornaram um vício. Vou dar um exemplo prático para vocês. A vaidade excessiva faz a pessoa ser escrava de si mesma. Vejam, eu não estou dizendo que você não tem que cuidar de você. Lógico que você tem que cuidar do corpo. É lógico que você tem que procurar ser mais bonito ou mais bonito, sei lá. É lógico que você tem que cuidar da sua saúde. Mas quando se torna doentio e destrutivo, você se tornou escravo disso. A ditadura da beleza não pode restringir sua vida. Mulheres, quando você vê lá numa passarela aquelas mulheres, aquelas modelos com 1,80 m, pesando 50 quilos, aquilo não é normal, não queira ser igual a elas. Não é normal uma menina de 1,80 m pesando 50 quilos. Mas se a gente olha para aquilo e a gente fica querendo, as mulheres ficam querendo parecer com aquelas modelos, meu irmão, não é por aí. Você não pode ser escravo disso. A gente precisa libertar nosso corpo de qualquer dependência. Deus não criou o ser humano para ser dominado, mas para dominar. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem como a obra-prima da criação, e Ele disse, dominai sobre tudo, mas tem gente que está sendo dominado por tudo. Esse é o problema. Nós não podemos permitir que o nosso corpo seja escravo de nada. Nós não podemos permitir que o nosso corpo fique preso a coisas, ou a situações, ou a vícios. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Exemplo, eu sou livre para comer o que eu quiser. Você também é, sim ou não? Mas isso significa que você pode comer tudo o que você quiser? Não. Por quê? Porque tem coisas que são gostosas, mas faz mal para a saúde. Existem coisas que você gosta muito, mas que lá na frente vão te causar prejuízo. Liberdade é escolher o melhor. Só é livre quem pode escolher o melhor. Quando a pessoa se torna escrava das outras coisas, ele não é livre. Segunda coisa, a gente precisa pedir a Deus libertação da alma. E quando eu falo em alma, eu queria dizer emoções, sentimentos, ego. A vontade está na alma. Eu conheço muita gente que é aprisionada em si mesmo. Isso pode ser percebido por vários fatores. Por exemplo, gente tímida demais, pessoas inibidas, ou até mesmo pessoas que usam máscaras para poder esconder alguma coisa, esconder. Eu conheço gente que sorri demais, e sorrir é legal. Mas eu conheço gente que sorri demais para esconder uma tristeza dentro dela. Eu conheço gente que tem uma atitude para esconder um trauma. Muitos de nós usamos algum tipo de máscara, porque muitas vezes somos aprisionados na alma. Você sabia que o principal sentimento que o diabo usa para nos aprisionar é o medo? Eu sempre falo sobre isso. O medo é uma mentira. O medo é uma ameaça de algo ruim que ainda não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer. Vejam, a noção de perigo é um medo saudável. Por quê? Te leva a ter cuidado com as coisas perigosas. Mas quando o medo se torna excessivo, ele cria personagens, cria situações fictícias, cria ilusões perigosas, fora da realidade. A gente precisa tomar cuidado com esse sentimento limitador da alma, que é o medo. Muitas pessoas, por causa do medo, não avançam. Muitas pessoas, por causa do medo, não tentam ir além, desistem fácil. Muitas pessoas poderiam hoje estar servindo a Deus, assim, de montão, mas por causa de sentimentos limitadores, não conseguem. Existem muitas outras prisões que afetam a alma, como, por exemplo, a mágoa. Uma pessoa amargurada, amargura vem de azeda. Tem muita gente azeda.
Tem gente que é muito amargurada. E as pessoas, quando se tornam amarguradas, é muito difícil você conviver com alguém amargurado. E é muito difícil para a pessoa conviver com ela mesma. A gente tem que tomar muito cuidado, porque na caminhada da vida, a gente sofre decepções, na caminhada da vida a gente vai ser magoado, na caminhada da vida a gente vai ouvir palavras que não deveria, mas irmãos, isso faz parte da vida, você não pode se prender a isso, você não pode permitir que uma raiz de amargura crie dentro de você, é como se uma ferida estivesse ali dentro, uma ferida invisível. E todas as vezes que acontece alguma coisa, que você começa a voar, o diabo toca naquela ferida para você voltar para trás. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muita gente vive presa na raiva, no ódio, no rancor. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fica com raiva de alguém, quando a gente não perdoa alguém, a gente acaba dormindo com essa pessoa, acordando com essa pessoa e até sonhando com essa pessoa. Tem gente que toma veneno achando que o outro vai morrer. Isso é quando você fica magoado com alguém, quando você não perdoa alguém, você fica assim, um dia fulano vai ver, você não está percebendo que você está tomando veneno, achando que o outro vai morrer? Ei, esse um dia o fulano vai ver, você que está se matando por dentro, porque várias enfermidades são frutos de sentimentos não curados, várias enfermidades são frutos de situações não resolvidas, e aí de repente a alma angustiada, a alma amargurada começa a trazer feridas por corpo. A gente não pode ser preso a sentimentos ruins, e muitas vezes, pela caminhada da vida, pelos traumas que passamos, pelos percalços que passamos, a gente vai levando e carregando isso. Mas a Bíblia diz que o amor nos permite estar livre o tempo todo. Aliás, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos pedir que o amor de Deus entre no nosso coração para a gente lançar fora o medo. Os traumas marcam a vida de pessoas para sempre. Eu conheço gente que tem a vida marcada por traumas. Por isso eu recomendo aos pais, eu disse isso aqui no culto de quarta-feira, não ensine o medo aos seus filhos, porque os pais, muitas vezes, para controlar os filhos, põem medo neles. Uma criança não tem medo do que ela não conhece. Mas muitas vezes os pais, para controlar os filhos, falam, olha, não faz isso não, porque o bicho-papão te pega. Não faz isso não, porque senão isso acontece. Você acha que você está ajudando essa criança? Você não acha que você está instilando um sentimento negativo e ruim, que muitas vezes essa criança vai carregar na fase adulta e vai impedir, vai limitar essa pessoa adulta de viver o melhor? Você sabia que quem tem medo sofre por causa do passado, não consegue lidar com o presente? Quem tem medo não consegue direcionar o futuro. Interessante, eu não gosto de rato. Por quê? Trauma do passado. Vou contar. Meu pai mudou para Juiz de Fora, eu tinha 9 anos, por aí, mais ou menos, e todo culto tinha uma oração pela irmã fulana. Por quê? Porque um rato mordeu o pé dela e ela estava para perder a perna. E eu, como criança, imagina, uma criança de 9 anos no culto, Deus abençoe a irmã fulana, aquela mordida do rato que não tenha poder sobre a perna dela. Eu falava, gente, um ratinho, porque disse que era um rato pequeno. Olha o que aconteceu com ela, né? Ela tinha um rato na casa dela, ela falou, vou matar o rato. Aí o rato passou, como ela não tinha nada, ela pôs o pé para segurar o rato passar, o rato mordeu o pé dela. E aquilo passou uma doença para ela, que começou a gangrenar a perna, e ela estava a ponto de perder a perna. Você imagina uma criança? Eu não queria nem saber de rato. Se eu visse um rato, eu corria léguas. Mas você sabia que na rua que a gente jogava bola, porque naquela época jogar bola era na rua. Hoje em dia os meninos jogam bola no videogame. A gente jogava bola na rua. De vez em quando apareciam uns ratões, aqueles que saem do bueiro que parece mais um cachorro, de tão grande. Não sei como é que chama aqui, de rato. Gente, é maior do que gato. O gato não consegue lidar com aquele trem. Eu me lembro um dia que a gente estava jogando bola e saiu um ratão daquele do bueiro e eu já fiquei de lá e um amigo meu saiu correndo atrás do rato. E o rato saiu correndo e ele atrás, não sei o que e tal. Chegou no momento em que o rato não tinha mais para onde ir. Sabe o que o rato fez? Virou para ele, arreganhou os dentes, arrepiou todinho e começou a correr atrás do meu amigo. E o meu amigo correndo e o rato atrás. O que a gente aprende com isso? Uma pessoa com medo, ele se torna um monstro.
Até uma mariposa com medo pode se tornar um monstro. Cuidado com os medos. Quando aquele rato percebeu, não tem mais saída, ou eu enfrento isso aqui, agora eu vou matar esse cara. O cara saiu correndo, porque o rato virou um cachorro bravo em cima dele. Gente, nós precisamos duvidar dos nossos medos. Como? Pergunte, por que eu estou com medo? Tem alguma razão de eu estar com medo? E aí você começa a refletir, e você vai ver que não tem o que temer. Você sabia que o exercício de você questionar esse sentimento ruim é bom para você desconstruir esse sentimento dentro de você? Eu estou com medo por quê? Tem algum motivo racional? Vocês querem ver outro exemplo? A maioria das pessoas tem medo de andar de avião. Por que tem medo de andar de avião? Vou dizer o motivo. Não é porque avião é um meio inseguro. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Por quê? É porque toda vez que tem algum acidente de avião em qualquer lugar do mundo, é notícia. Como você vê a notícia, você acha que avião é um meio muito difícil. Você sabia que é muito mais perigoso atravessar a rua do que você dentro de um avião? A lógica. Comece a usar a lógica. Você sabia que há muito mais perigo você andar de ônibus do que dentro de um avião? Muito mais. Mas é porque todo dia tem acidente de ônibus e não noticia. É muito mais perigoso você dirigir seu carro do que andar de avião. Mas porque todo dia tem carro batendo, tem gente morrendo nas estradas e já não vira mais notícia. Mas a notícia do avião caindo chega até você, entra na sua mente e você fala, e se cair eu vou morrer. Você percebeu? Você tem que perguntar, por que eu tenho esse medo? Ei, será que é tão perigoso assim? Não, aí você vai descobrir que não é. A gente precisa aprender a se questionar. A Bíblia tem um vocábulo não temas. Ele diz para Josué, Deus, não temas. Deus diz para Moisés, não temas. Deus diz para Abraão, não temas. Deus disse para Saulo, para Paulo, não temas. Não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Eu não contei, tá, gente? Mas eu já vi muita gente falando sobre isso. Depois eu vou descobrir. Mas isso significa que para cada dia do ano, Deus está dizendo, não temas. Deus está dizendo, não temas. Quando você acordar, Deus está dizendo, não temas, eu te guardo. Deus não quer você escravo de nada, muito menos escravo de si mesmo. O Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos deu capacidade de escolher o que é certo e errado. Isso é liberdade, livre-arbítrio. Eu posso escolher ser o que eu quiser. Se eu quiser ser o cara mais mulherengo do mundo, eu posso, mas se eu quiser ser o cara mais santo do mundo, eu também posso. A gente escolhe o que quer. Agora, como é que eu vou ter liberdade? Primeiro, eu preciso entender que Deus deixou a palavra é um manual, para que a gente possa evitar cair em enrascada. Nós vamos seguir o que diz a palavra. A Bíblia diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Deus está dizendo? Eu quero libertar sua alma de qualquer coisa dentro de você que está te amedrontando. Eu quero libertar a sua alma das coisas que estão dentro de você que te limitam. Em nome de Jesus, nós temos dito que esse vai ser o ano mais abençoado da nossa vida. E eu queria declarar, realmente acredite nisso. Sabe o que eu vejo, gente? A gente fala sobre a volta de Jesus, meu pai pregou. Jesus está voltando? Lógico. Jesus pode voltar hoje? Pode. Jesus pode voltar o mês que vem? Pode. Aconteceu essas chuvas aí, que caiu muita chuva, já tem gente dizendo, essa chuva é o castigo de Deus sobre Belo Horizonte, Jesus está voltando, quando o pastor pregar lá dizendo assim, esse ano vai ser bom, não acredite. Gente, sabe o que é isso? Imaturidade. Porque mesmo que a tempestade esteja acontecendo, se eu tenho paz aqui dentro, eu vivo melhor com Deus. Mesmo que a tempestade seja grande, se eu confio no Senhor, eu posso atravessar ela melhor. Jesus pode voltar esse ano, pode voltar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou viver como se Ele fosse voltar hoje, mas eu vou fazer o meu melhor cada dia. Eu não posso cruzar os meus braços. Quem está entendendo isso? Diga amém. Eu tenho dito que essa vai ser a década mais abençoada da nossa vida. Nós vamos acreditar nisso e fazer por onde buscar isso. Cada um de nós vamos entender isso. Porque se eu tenho poder de decisão, eu posso decidir caminhar ao lado de Jesus. Eu posso decidir buscar o Senhor. Mas para isso você tem que ser livre. Se você não for livre, você não consegue direcionar a sua vida. Livre do corpo, de vícios, nada vai te aprisionar. Livre de sentimentos que te atrapalham. Livre de traumas que te impedem de crescer. Livre. E além da liberdade do corpo e a liberdade da alma, a gente precisa ser liberto no espírito.
Pastor, o que é o Espírito? Vou explicar de uma forma que você entenda. Lá em João, Deus disse assim, Jesus disse assim, olha, importa que aqueles que me adorem, e adorem em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Nós nos comunicamos com Deus através do nosso Espírito. O que é que nos diferencia dos animais irracionais? Nós temos um Espírito que nos liga a Deus. Simples. O sobrenatural e a busca por um ser superior está dentro de nós. Você pode achar a tribo indígena que nunca teve contato com civilização. Eles buscam alguma coisa para adorar. É o sol ou a lua, o diabo às vezes direciona para o lado errado. Mas Deus colocou a eternidade em nosso coração. Só nós, os animais racionais, temos a eternidade no coração. Só nós acreditamos que a vida não acaba depois da morte. Por quê? Foi Deus que colocou isso dentro de nós. Isso é o nosso espírito. E vejam, o principal motivo que leva algumas pessoas a praticar a idolatria é muitas vezes o aprendizado com outras pessoas. Exemplo, para ser aceito num grupo social, muita gente adere a um time de futebol. Para ser aceito num grupo de futebol, muitas pessoas aderem a um partido político. Outras pessoas, para serem aceitas num grupo, se tornam fã-clube de alguém. Outras pessoas, para serem aceitas no meio em que ele vive, começam a reverenciar imagens de escultura. Mas idolatria não é apenas você fazer oração à imagem de escultura. Idolatria não é apenas você se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Se você tem outra coisa que tem ocupado o primeiro lugar de Deus, se tornou um ídolo para você. E o ser humano tem a tendência de idolatrar outros seres humanos ou idolatrar situações. Se você não tomar cuidado, o seu namorado, a sua namorada pode ser um ídolo para você. Se você não tomar cuidado, o time de futebol pode se tornar um ídolo para você. Se você não tomar cuidado, outras coisas podem se tornar ídolos. Isso tudo são tipos de idolatria. Idolatria é tudo que ocupa o lugar que só pertence a Deus em nossas vidas. Nada pode ser maior do que Deus. Você sabia que o seu filhinho recém-nascido pode se tornar um ídolo para você também? Nós temos que tomar muito cuidado. Temos que ter equilíbrio em tudo na vida. A maior dificuldade de uma pessoa idólatra, muitas vezes, é quebrar o vínculo com a idolatria. Por quê? Porque muitas vezes quebrar o vínculo com a idolatria significa romper com um grupo de pessoas que praticam o mesmo hábito. Eu conheço aqui várias pessoas que muitas vezes a esposa converteu ou o marido converteu, mas demoraram para batizar. Por quê? Porque eles vieram de uma família ou de um grupo de pessoas católicas praticantes que tinham idolatria, imagem e escultura dentro de casa. E embora a pessoa entendesse que aquilo era errado, demorou um tempo para ele romper com a família no sentido de dizer, eu vou batizar, porque ele ficava com medo de dizer que ia batizar e ser rejeitado pela família. A gente precisa tomar muito cuidado. Você sabia que uma grande parte dos jovens entram nas drogas para poder ser aceito no grupo que eles estão? Uma grande parte das meninas entram na prostituição para poder ser aceita no grupo em que elas estão. Muitos entram na pornografia para ser aceito no grupo. Você viu como é que é muito perigoso isso? Muitas vezes a pessoa fica com medo de não ser aceita no grupo, por isso que eu falo, é muito bom que os adolescentes fiquem juntos aqui na igreja, porque embora nenhum deles sejam perfeitos, aqui há grupos do bem, eles vão se incentivar. Aqui para ser aceito no grupo, você tem que levantar a mão para adorar, e você vai fazer para poder ser aceito, mas daqui a pouco você está adorando de verdade. O ser humano é muito imitador, gente, nós somos imitão. Você quer ver uma coisa? Lança uma famosa, lança aí um sapato. Todo mundo quer ter um sapato igual, a gente quer imitar quem faz sucesso. Isso está dentro da gente. Tem uma camisa que todo mundo está usando, a gente quer usar também. Tem um tênis, custa quanto? R$1.500. Puxa vida, você ganha um salário mínimo, como é que você vai comprar um tênis de R$1.500? Mas para ser aceito no grupo, você acha que precisa do tênis. A gente precisa tomar muito cuidado. Um relacionamento saudável também não pode ser obsessivo nem possessivo. Cuidado com relacionamentos que sugam você.
Principalmente quando você está namorando. Estou vendo muitos jovens aqui, cuidado com esse tipo de namoro, em que a menina ou o menino, ele exige muito, ele quer exclusividade, ou ela quer exclusividade para tudo, já começa até te atrapalhar vir na igreja. Por quê? Porque ele não quer que você converse com ninguém, ele não quer que você tenha contato com a sua família. Corre rápido, foge, pula fora. Ainda enquanto você tem tempo, corre que é laço. Ah, não, quando eu casar vai melhorar. Pode dizer experiência pessoal? 99% piora. Não, mas um dia eu vou trazer ele para Jesus aqui. É melhor você ver ele bem convertidinho antes, porque senão você pode ter erro. Porque eu sempre digo aqui para os jovens, é bom que você case com alguém muito apaixonado por Jesus. Por quê? Porque alguém muito apaixonado por Jesus não vai te largar, por amor a Ele. Mas se a pessoa só for apaixonada por você, no dia que o amor esfriar, te larga na boa, troca você por outra, ou por outro. Eu me lembro, um tempo atrás, uma amiga minha, ela era tão amiga minha que eu que levei ela no casamento. Peguei o carro emprestado do meu pai para levar ela no casamento. Você vê, era amiga mesmo. Ela se apaixonou por um cara que não era convertido. O cara era gente boa, tudo que você imaginar, apaixonado por ela. Tanto é que no dia do casamento ele chorou o casamento todo. Sabe o que é um cara apaixonado? Ele chorava só de olhar para ela. E ela disse, ah, não, mas ele me ama muito. Depois que eu casar, ele se converte. E a gente dizia, olha, fulana, toma cuidado, cuidado. Não, ela passou mais ou menos uns 12 anos de casado, ele largou ela por outra. Por quê? A paixão por ela acabou. Mas como ele não tinha paixão por Jesus, deu um pé nela. Se ele tivesse apaixonado por Jesus, na hora que ele pensasse em dar um pé nela, ele falava, peraí, eu fiz uma aliança com ele. Não, Senhor, renova em mim o amor por ela. Quem está entendendo isso aqui? Diga amém. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Quando um ser humano idolatra outro ser humano, sempre acontecem decepções. A palavra de Deus já avisa, maldito o homem que confia no homem. Não crie idolatria por ninguém, gente. Não crie idolatria pelo seu pastor, não crie idolatria pelo fulano de tal, não crie, porque você vai se decepcionar, com certeza. A gente aqui na igreja é muito claro, muito claro. Eu nunca mostrei aqui ser super-homem, eu nunca quis mostrar para vocês que eu sou melhor do que os outros. Não, eu sou vocacionado. Deus me deu um chamado, mas eu sou imperfeito. Você não pode me idolatrar, porque no dia que você descobrir um erro meu, você vai largar Jesus por causa de mim. A gente precisa aprender a lidar com os outros. Ninguém pode idolatrar ninguém. É lógico que a gente gosta de seguir alguém que serve de modelo para a gente. É verdade, é fato. Eu tenho uma família abençoada? Lógico que tenho. Vejam, eu sou uma pessoa comprometida com Deus? Lógico que eu sou, mas não sou perfeito. Isso quer dizer que um dia eu posso até te decepcionar. Mas não é porque eu menti para você. Nunca. Pelo contrário. A gente aqui é gente, eu gosto dessa igreja por isso, todo mundo é gente, como todo mundo. Eu vou na casa dos outros, por exemplo, eu fui sexta-feira, o Juninho e a Júnia me chamaram para ir lá na casa deles, e aí cheguei lá, tinha uma mesa com café, não sei quem me segue nas redes sociais, aquela mesa com tudo quanto é coisa, pão de queijo, não sei mais o que, tarará. E eu cheguei antes do Juninho, do Juninho na casa dele. Quando o Juninho chegou, ele falou, nossa, que mesa é essa? Igual eu reclamo lá em casa. Não, Júnior, quando tem visita, puxa vida, hein? Eu não faço isso com a minha esposa também? Ele faz isso porque às vezes me vê fazendo. Aí a Júnior ainda perguntou, quem me seguiu lá viu, perguntou para Ana Clara, não é isso? Ana Laura. Perguntou para a Laurinha, falou assim, todo dia tem isso, né? Ela fez, não. Só tem café com pão. E eu brincando com o Juninho, então aproveita, cara, já que tem muita coisa, aproveita, come bastante. Porque eu brinco com a minha esposa também, tem uma xícara lá, minha filha, que só aparece quando tem visita. Eu brinco, você sabia que no início, quando eu comecei com essa brincadeira, ela ficava assim, o que os outros vão pensar de mim? Agora ela entrou na pilha, porque é tanta gente comentando que ela gostou do negócio agora. Então, às vezes eu ponho lá, o pessoal comenta e ri, e brinca. Porque, gente, nós somos gente. A gente gosta de estar junto. Quando a gente está junto, a gente ri, a gente brinca. Quando a gente está junto, nós somos gente.
Mas somos gentes apaixonadas por Jesus, essa é a nossa diferença. Você tem que libertar o seu espírito de qualquer influência que possa se tornar uma idolatria. Não idolatre ninguém, não idolatre coisa alguma, não idolatre situação nenhuma. Deus nos criou para a liberdade. Lá em 1 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Temos liberdade por causa do Espírito. A palavra de Deus é como uma espada que corta profundamente e desfaz todas as amarras do mal. Lá em Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, como a chave que abre as portas para a libertação. O que você tem que fazer para ter um ano melhor, para ter uma década melhor? Você precisa deixar que o Senhor corte os embaraços, que o Senhor quebre as muralhas, que o Senhor abra as portas para que você seja realmente liberto. Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja que precisa de libertação. Pessoas que têm alma presa, ele quer servir a Deus, e quando ele começa a voar com Deus, o diabo vai lá e toca na ferida, a pessoa volta para trás. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o diabo sabe das nossas fragilidades, ele conhece as nossas limitações, e ele vai tocar na ferida para tentar impedir que a gente avance. Não permita, não permita. A Bíblia fala que a gente tem que ser mais esperto. Deus quer que a gente seja livre no corpo de coisas que podem se tornar vícios. Liberdade, eu posso escolher tudo, mas eu escolho o que faz bem para mim. Porque se eu escolher algo que me escraviza, eu já não sou livre. Você quer ver? Eu gosto de dar esse exemplo. Eu vi o Maradona jogar. Para mim foi o cara mais habilidoso que eu já vi jogar. Maradona com a perna esquerda, um jogador fantástico da Argentina. O cara poderia ter tido uma carreira monstruosa, mas com 23 anos ele começou a mexer com drogas. A carreira dele durou até 26 anos, ele poderia ter ido até os 35, até os 40, quem sabe. Ele era tão livre que começou a ganhar dinheiro, que começou a mexer com drogas, se tornou escravo das drogas. Você percebeu alguém que poderia ir muito mais longe, porque era habilidoso, mas por causa de uma situação como essa, se limitou? Você sabia? Deus te deu a habilidade, você pode ir muito mais longe, não deixa nada te prender. Deus te deu habilidades para você voar, mas muitas vezes a gente se prende a situações. Não permita que isso aconteça. Não permita, por quê? Porque Deus quer que a gente voe mais alto. Vejam, nós precisamos, pastor, já entreguei minha vida a Jesus. Então, meu irmão, não deixe que nada te prenda novamente. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para ser livres. E liberdade significa eu posso escolher o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou livre para escolher o que é bom. O que não presta, eu não quero. Cada um de nós. Imagina, colocou uma mesa aqui cheia de coisa gostosa. Quem é livre mesmo, quem está cuidando, fala, nossa, isso aqui é maravilhoso. Vou comer até um pedacinho, mas eu sei que eu não posso mexer com isso. Por quê? Porque esse negócio aqui, se eu comer muito, vai fazer mal para mim. Você pode, mas você não deve. Quem entendeu isso? Diga amém. Tem coisas que você pode, mas você não deve. Quem é livre pode escolher. Quem não é, já não consegue mais escolher. Se tornou escravo daquilo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria ministrar libertação sobre a sua vida. Queria declarar nesse mês de fevereiro libertação. E eu queria que você dissesse comigo uma oração. Vocês poderiam fazer comigo? Então feche os seus olhos e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu quebro, rejeito, cancelo e torno sem efeito toda palavra de maldição, intencional ou não, lançada contra a minha vida, ou lançada por mim, contra a vida de alguém. Eu repreendo agora toda ação maligna liberada por essas palavras e amarro todos os espíritos malignos e os envio agora para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus, eu tomo posse da armadura de Deus. Eu coloco o capacete da salvação
Eu visto o cinto da verdade. Eu coloco a couraça da justiça. Eu calço os meus pés com as sandálias do evangelho da paz. Eu coloco no meu braço o escudo da fé e na minha mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa armadura eu tomo posse da proteção do Senhor e declaro que estou livre de todas as ciladas, de todas as retaliações do maligno. E eu estendo agora essa proteção e esta liberdade aos meus familiares, em nome de Jesus. Nesta noite eu declaro que estou livre de todas as opressões, de todos os traumas, de todas as prisões, e eu me encho agora do Espírito Santo pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia!